Olá, gente, aqui é o professor Luiz com mais uma questão do Enem. Dessa vez, uma questão do Enem 2020, do ano passado, e eu tenho uma questão sobre substância pura, gráfico de uma substância pura. Então, para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final o gráfico T versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Então, qual é o gráfico que vai representar esses dados aí do ponto de fusão e o ponto de ebulição dessa substância pura? Eu tenho aqui que a temperatura de fusão é 1.600 graus e a temperatura de ebulição 2.230 graus Celsius. Tá? Então, é basicamente o conceito básico de substância pura. Substância pura, aqui tem um gráfico, é aquela que vai apresentar propriedades físico-químicas constantes. Ela não vai variar. Então, o gráfico, quando ela chega na temperatura de fusão e também na temperatura de ebulição, ela vai permanecer constante. Essa é a definição de substância pura. Na mistura não, na mistura a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão podem variar de acordo com a quantidade, de acordo com a natureza da mistura. Então, basta você lembrar que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são dois valores que não vão poder variar, são constantes. Então, analisando os gráficos, a gente percebe que o único gráfico em que os dois valores de temperatura de fusão e temperatura de ebulição não vão variar é justamente a letra D. A letra D é a temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição, é 2.230. Aqui ele fica constante. E o ponto de fusão ou temperatura de fusão também vai ficar constante, é 1.600. Então a resposta aqui é a letra D, tá? Para a gente dar essa dica para vocês para a prova do Enem.